Boa noite. Rapaz, hoje o negócio veio alto, hein? Glória a Deus. Está um pouco alto aqui o retorno, Rogério. Amados, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que dificuldade, hein, amados, para estarmos aqui hoje. Confesso que os dias têm ficado cada vez mais difíceis, né? Não sei da parte de vocês como tem sentido. Porém, cada vez mais que eu me atento para o que Deus tem feito nas nossas vidas, mais vem a palavra gratidão do meu coração. Sabe, eu glorifico a Deus, porque por mais adversidade que nós passemos, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos levado ao crescimento. Sabe, amados, hoje eu estive em uma palestra online no trabalho, né, e uma coisa que eu ouvi me trouxe a certeza de que nós estamos no caminho certo. A ministrante lá compartilhou que um milho, para ele ser pipoca, ele precisa passar pelo fogo. Porque senão, ele nunca vai deixar de ser milho. E nós, para sermos cristãos aprovados, estamos passando pelo fogo do Espírito Santo. Porque nós nos tornaremos melhores. Nós não seremos mais os mesmos depois que terminar essa fase. Eu não sei o que acontecerá, de verdade. Eu sei que nós, como cristãos aprovados, nos tornaremos melhores. Amém? Convido a amada igreja para abrir suas Bíblias juntamente com a minha, ali no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 17. Amém? Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: Eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê íntegro. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe prometeu: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Será pai de uma multidão de nações. E não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Eu te tornarei extremamente fecundo, te farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, teus frutos descendentes, de geração em geração, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua raça, de tua raça depois de ti. A ti e a tua descendência, depois de ti, darei a terra que hoje habitas como estrangeiro. Toda a terra de Canaã, em possessão eterna, e eu serei o vosso Deus. Declaro também Deus a Abraão, declarou Deus também a Abraão: Quanto a ti, obedecerás a minha aliança, tu e todos os teus descendentes, de geração em geração. Amados,
não muito diferente do que nós temos vivido nos dias atuais. Abraão, aqui ainda Abrão, ele recebeu uma promessa com seus 75 anos. E ele andou, pasmem, 25 anos, ainda diferente do que Deus estabelecera para um servo dele. Aqui Deus vem e traz a ele: Abrão, para você receber a promessa que te fiz, anda em minha presença e ser perfeito. Faz isso. Assim como nós temos buscado a presença de Deus, assim que nós verdadeiramente apresentarmos o nosso coração diante dessa presença que hoje está dentro de nós, nós receberemos a promessa que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. Hoje a nossa promessa é o regresso do nosso Senhor para nos buscar e morar com Ele na eternidade. Então se alegrem, amados. A partir do momento que a igreja do Senhor se posicionar da forma que Deus espera que nós nos posicionemos, ali nós seremos levados para a presença dEle. Amém? Se coloquem de pé, por favor. Vamos orar, agradecer essa presença maravilhosa. Vamos também apresentar aqui, a vida do Vinícius, que foi diagnosticado com Covid, mas para a honra e glória de Deus é apenas um diagnóstico, não passará disso, porque Deus, Ele protege os seus e continuará protegendo todos nós, amém? Vamos apresentar também aqui diante de Deus, diante do trono do altar do Senhor, aqueles que estiverem enfermos, tá? Vamos levantar um clamor, porque os dias estão sendo difíceis sim, mas maior do que os dias é aquele que veio para purificar o mundo e nos trazer a certeza de que também somos filhos, e como filhos temos direitos, temos deveres sim, mas temos muito mais direitos, diante daquele que nos comprou já e pagou um alto preço pelas nossas vidas, amém? Maravilhoso Deus, diante da Tua graça, Pai, do Teu amor e da Tua misericórdia, eis aqui a Tua igreja, Deus. A Tua igreja vem com o coração, Pai, disposto e disponível a receber a orientação do Senhor, Pai, para sermos melhores, para crescermos na Tua presença. E aquilo que não agradar a Ti, Senhor, toma em Tuas mãos, Pai. Modela novamente o barro, Pai, e faz um vaso novo. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos aqui a nossa comunidade, Deus. Apresentamos a nossa família. Primeiramente a família Tijuca, Pai. Primeiramente, Pai, a família, depois a família da sede. E aí sim, Deus, depois da família espiritual que nos deste, Pai, nós apresentamos as nossas famílias, Deus. Vem, Senhor, com Teu bálsamo, com Teu óleo, Pai, limpar e tratar todas as feridas, Pai. Porque precisamos da Tua orientação, precisamos do Teu cuidado, precisamos do Teu colo, Deus, para de novo sentir a Tua presença e estarmos, Pai, não tranquilos, mas estarmos perseverantes, Pai, diante de tudo que tem acontecido nesse mundo. Maravilhoso Deus, nesse mesmo espírito, Pai, apresentamos a vida do Vinícius, Deus. Apresentamos ali toda a família, Pai, do Nildomar, da Juliana, que tem sido servos, Pai, obedientes à Tua obra, tem se apresentado para a obra, Pai, em trabalho, e nós clamamos sim. Apresentamos aqui também, Deus, em nome de Jesus, a vida do Wesley, Pai, que está enfermo ali com a garganta ruim, mas o Senhor, Pai, o Senhor pode restaurar tudo, Pai. Pode, Senhor, curar essa amidalite e trazer ele de novo, Pai, para cá, para o altar, para estar louvando e glorificando o Teu nome.
Pai, em nome de Jesus, pedimos a Ti, Senhor. Não pedimos a Ti para nos livrar, Pai, da provação, mas pedimos a Ti, Pai, para sairmos fortalecidos diante de todas as circunstâncias que o Senhor tem deixado que nós passemos, Deus. E passando por elas, Pai, nos aperfeiçoa, Pai. Nos leva cada vez mais a enxergar a vida de Cristo como modelo, para que nós atinjamos a estatura do varão perfeito. Louvado seja o Teu nome, Deus, que tem trabalhado nessa casa de oração. Tem disponibilizado, Pai, anjos e anjos para cuidar de cada um que está aqui. E por isso Te glorificamos, Deus. Te glorificamos e Te bendizemos, Pai, porque só o Senhor é Deus e o resto todo é Baal, Pai. E aqui, Pai, diante de Ti, eis-nos, Pai, glorificando o Teu nome e clamando pela Tua presença. Espírito Santo de Deus, derrama, Pai, derrama da vontade de Deus sobre as nossas vidas e nos leve, Pai, nos leve muito mais além. Proteja cada um dessa casa de oração, Pai. Se eu não citei alguém que está enfermo aqui, venha com a Tua mão forte, Pai, e protetora, Pai, e cure, e arranque, Pai, todo e qualquer empecilho, Pai, que nos afaste da Tua presença, Deus, que nos traga a perfeição da busca pelo Teu amor. Em nome de Jesus, Te agradecemos, Te glorificamos e bendizemos, porque só o Senhor é Deus. Então venha, Senhor, nos capacitar cada dia mais a sermos como Jesus. É a nossa oração, Pai, é a nossa oração, Te clamando, pedindo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Glória a Deus. Mas
Tá
Vai recebendo aí. Oh, Santo, vai recebendo. Vem aqui reinar. Vento impetuoso sopra sobre nós. Como em Pentecostes, vem aqui reinar. Vento impetuoso sopra sobre nós. Como em Pentecostes, vem aqui reinar. Para a tua presença, Senhor, nós abrimos nosso coração, Pai, para que o Senhor venha, Pai, e encha, Senhor. Oh, Senhor. Ah, Pai. Vai declarando que Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui neste lugar. Oh, Santo Deus. Ah, Pai. Derrama, Senhor, sobre meus irmãos aqui neste lugar, Pai. Vai derramando, Senhor. Te agradecendo, Senhor, pela tua presença aqui, Pai. Te agradecendo porque tu és bem-vindo, Senhor. Tu és lindo, Senhor, Pai. Ah, Pai,
Senhor, porque Tu és real aqui, Senhor. Tu és real, Senhor. Vem com a Tua cura, Senhor. Vem com o Teu poder, Senhor. Ah, maravilhoso. Tu és lindo, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és digno de honra, de glória, Senhor. De ser exaltado, de ser adorado, Senhor. Ah, Maranata, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amados, como não nos curvarmos diante de uma presença tão maravilhosa? É engraçado, amados, quando nós nos posicionamos, assim como fez Abrão, o Senhor vem e muda a nossa história. O Senhor vem e nos enche da Tua presença. E aí não são as circunstâncias que nos mudam, e sim nós que mudamos as circunstâncias. Porque por mais dificuldade que nós passemos, nada pode nos separar do amor de Cristo, que Ele verteu ali na cruz por nós. Nada pode. A Bíblia nos diz isso. Nada no mundo pode, apesar de o inimigo querer nos afastar dessa presença. Infelizmente, amados, nem ele consegue, porque Cristo foi até o final por nós. Amém? E quando nós andarmos na presença de Deus, assim como Abrão andou, não são as nossas finanças que nos incomodarão. Mas quando as finanças nos incomodarem, nós apresentaremos diante de Deus a nossa súplica e Ele virá com a provisão. Amém? Glória a Deus. Quanto a mim, no 4, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de uma multidão de nações, e não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, e eu te faço pai de muitas nações. Eu te tornarei extremamente fecundo, e te farei nações, e reis sairão de ti. Amados, eu sei que é muito difícil para nós falarmos de finanças, mas enquanto nós estivermos curvados diante das circunstâncias, diante dos recursos financeiros, nós não viveremos a plenitude do que Deus tem para nós. Não é a quantidade, amados. Nunca foi. É a qualidade. Quando a viúva entregou 2 moedinhas, ela entregou o seu melhor. Não foi a quantidade. Foi o melhor dela, foi o tudo dela diante de Deus. Deus não está pedindo para nós entregarmos todos os nossos recursos financeiros diante dele. Ele está pedindo para nós entregarmos o nosso coração. E quando o nosso coração se curvar diante de Deus, os nossos recursos serão uma bênção. E Deus alcançará o nosso coração e alcançará outras vidas através também do nosso doar, da nossa parte, do que nos cabe. O porquê Deus escolheu fazer assim, eu não sei. E também não importa. Porque Deus sabe todas as coisas.
enquanto os nossos olhos se limitam à nossa pequena, insignificante, né, limitação de distância, Deus vê muito além. Ele vê através das nossas gerações, Ele vê através do tempo, Ele vê através principalmente da nossa intenção. Então, fiquem à vontade, porque assim como sempre foi, a nossa casa de oração, ela não quer controlar quem nós somos com Deus. Porque louvado seja o nome do Senhor, que a nossa liderança, o nosso apóstolo, ele verdadeiramente preza por isso, tanto que não temos controle sobre a vida das pessoas. Quem tem controle é a pessoa diante de Deus. Amém? Fiquem na liberdade, fiquem na liberdade. E aquele que não veio provido, descansa e apresente o coração a Deus, pedindo para que Ele acrescente cada vez mais, primeiramente da presença dEle, porque todas as outras coisas serão acrescentadas, amém? Glória a Deus, fiquem à vontade, em nome de Jesus. Levantem as mãos para cá, por favor. Vamos abençoar esse maravilhoso Deus. Obrigado, Deus. Obrigado por mais essa oportunidade de oferecermos o nosso melhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Pai, essas sementes lançadas no Teu altar. Abençoa, Pai, para que esse recurso se multiplique, Pai, e que alcance todos os objetivos do coração do Senhor. Dê sabedoria e entendimento para os nossos líderes, Pai, e para quem vai trabalhar com esse dinheiro,
para que esse dinheiro, Pai, venha a alcançar o objetivo que o Senhor estabeleceu. E em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e clamamos a Ti também que o Senhor venha transbordar no celeiro dos Teus filhos, Pai. Porque em nome de Jesus sabemos, Pai, que toda a dificuldade que já tivemos para chegar até aqui, mas o Senhor nos protegeu e nos trouxe aqui. E agradecemos, Senhor, pela força também que esses valentes do Senhor tiveram para chegar aqui. Em nome de Jesus, Pai, venha, Senhor, venha transbordar da Tua presença. Amém e amém. Sem visitantes, amém? A paz do Senhor a todos. Fiquem agora com os avisos. De homem para homem, no dia 24 de junho, sexta-feira, às 19h30, teremos mais um encontro de homem para homem. Nos reuniremos na SEAC sede para um momento de muita edificação. Esperamos por vocês. Para um tempo como este, fui forjada para estar aqui. Para um tempo como esse, me levanto e digo sim. Sou estrela que brilha na escuridão, dócil e submissa sou. Esperamos por vocês. Para maiores informações, se dirija ao balcão de ministério e confirme sua presença. Glória a Deus. Vou falar um negócio para vocês. A nossa imagem aqui está mais bonita do que a sede. Vem cá, meu irmão, em nome de Jesus. Ficou bem mais claro aqui. A paz do Senhor Jesus, amada igreja do Senhor, nós temos que nos alegrar porque Deus é bom o tempo todo e Ele sempre está conosco em todos os momentos. Hoje, mais do que nunca, como eu acho que sempre aqui, já o louvor ali eu estava todo arrepiado, não sei vocês, mas unção tremenda do Senhor sobre nós nessa noite, como o pastor disse. Uma noite que alguns aqui trouxe algumas dificuldades, mas nada supera o amor de Deus nas nossas vidas. E eu creio que nós já somos mais que vencedores com Cristo Jesus, então nós só temos mesmo que glorificar e estar com Ele mais uma vez nessa noite. Quero agradecer ao pastor Márcio a oportunidade de mais uma vez estar podendo aqui compartilhar uma palavra do Senhor com a noiva do Senhor Jesus, que é uma responsabilidade muito grande estar subindo aqui no altar da nossa igreja, do Núcleo Tijuca, uma igreja que tem uma promessa do Senhor, e eu creio que Ele vem nos moldando a cada dia para que nós realmente venhamos a fazer parte desse corpo, crescendo junto com a igreja, junto com o núcleo, e cada dia mais dando glória a Deus, porque Ele é bom o tempo todo. Amém? Na semana que antecedeu, a primeira semana das 7, que vão ser 7 quartas-feiras, Lá na sede é 7 terças-feiras. Foi ministrado sobre o amigo Espírito Santo. A primeira ministração poderosa, gloriosa, está lá, para quem quiser ver mais uma vez, quem ainda não teve a possibilidade de ver, tá? E essa intimidade que foi o ponto-chave da ministração, que é onde que nós possamos ter essa intimidade como amigo do Espírito Santo.
Então eu creio que até vai ser mais um estudo, né? Porque é tão gostoso você estudar sobre isso, você aprender mais o Espírito Santo, coisas que normalmente a gente não tem essa oportunidade, porque a gente tem tantos afazeres, né? Tanta coisas, então nós deixamos um pouquinho de estudar sobre uma coisa tão especial que é o Espírito Santo, algo que está dentro de nós, né? Que Deus colocou para que estivéssemos, Jesus colocou para que estivéssemos conosco a cada dia, nos ajudando. E como bem nosso irmão mais velho Jesus Cristo disse, né, que nós poderíamos ainda fazer muito mais coisas do que Ele próprio fez. Olha só a grandeza dessa palavra, onde que Jesus entrega ali, mas entrega ali o Espírito Santo para que estar conosco. E nessa trajetória ali, onde que Ele foi para o céu, eu creio que houve uma guerra no mundo porque nós ficamos sem Jesus Cristo. E os apóstolos estavam lá dentro orando, pedindo para Deus, porque foi uma retirada brusca, porque eles sabiam que o dia Jesus ia sair deles. Mas como que a gente faz quando perde aquele contato e fala assim, agora? Aí Jesus vem e fala, não, agora vocês vão ter algo mais especial, que é o Espírito Santo de Deus. Algo que vai poder estar contigo em cada lugar que você andar. Aonde você pôr a planta dos seus pés, Ele estará contigo. Creia e sempre ouça, porque Ele vai ter uma palavra para te dizer. Amém? E nessa noite nós temos aqui a palavra que nós vamos ministrar em cima dela, está em Gálatas 5, que está até ali no telão, do 22 e o 23. Vamos ler? Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí, como diz ele, contra essas virtudes não há lei. Não há lei mesmo, né? Porque com tudo isso aqui, se um homem praticar, o homem, quando eu digo homem e a mulher, praticar esses dons, olha só, quem poderá levantar a voz sobre ele, mesmo que se levante alguma voz sobre essa pessoa, como terá possibilidade de afetar? Porque aqui nesses dons espirituais há tudo que cada um de nós busca todo dia, é uma luta incessante, porque o corpo, a carne, né, limita contra tudo isso aqui. Nós, os homens, podemos pegar aqui algumas coisas mais para nós, e as mulheres também podem pegar mais para elas algumas coisas, porque o Espírito Santo, ele abrange um todo, só que cada um tem a sua debilidade. Eu nunca posso julgar um irmão, por quê? Porque talvez eu possa ser forte numa área e ele pode ser fraco naquela área. E assim como o contrário, na área que ele é forte, eu sou fraco. Por isso que nós se ajuntamos aqui como união, porque muitas das vezes, né, infelizmente, nós vemos o defeito, mas que aquele defeito ele venha como um refrigério para que nós venhamos a entender que o meu irmão ele pode ser melhor comigo e eu melhor com ele. Amém? Aí nós temos uma pergunta: como ter intimidade com o nosso amigo Espírito Santo? Oh, aleluia! Como nós podemos ter intimidade com Ele? Nós sabemos que nessa intimidade do Senhor é uma luta diária, onde que nós temos que sempre estar na presença dEle. Por mais que é difícil o nosso dia a dia, ultimamente com tantas informações, nossos dias estão muito curtos. As horas passam voando e nós muitas das vezes queremos clamar a Deus que nós possamos ter mais um tempinho na presença dEle. E Deus nos chama, fala assim: calma, aquieta, tá bom? Antes de eu continuar aqui, eu vou pedir para a igreja só pôr a mão na Bíblia, vamos orar, tá? Que Deus realmente venha sobre essa palavra aqui, que nós possamos hoje ter uma noite mais ainda sobrenatural no Espírito Santo, amém? Soberano Deus de Israel, aqui nessa palavra, Senhor Jesus, que vai ser ministrada nessa noite, ó Pai,
Que o Senhor venha com o seu poder, ó Pai, com a sua graça. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, revelar, Pai, os dons espirituais no nosso meio, ó Deus. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas para o seu povo, Pai. Aquele que escolheu, ó Pai, estar aqui essa noite. Aqueles que não puderam também, que estão aí, Senhor Jesus, nos vendo, Pai. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem grandes coisas no nosso meio, Pai. E como foi ministrado hoje no seu louvor, ó Pai, que esse vento impetuoso, ó Pai, não para, ó Deus. E nessa noite nós vamos ser impactados com o seu poder, com a sua graça, ó Pai. Grandes coisas vão acontecer, Deus. Nós vamos ter, Senhor Jesus, cura. Nós vamos ter libertação, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. E o Senhor vai falar conosco, Pai, ainda mais dos que o Senhor tem falado, ó Pai, porque nós cremos que o Senhor é bom o tempo todo, ó Pai. Nós te damos graças em nome do Senhor Jesus. Só quem concorda diz amém, hein? Amém, glória a Deus. E nós aqui, mediante essa palavra, nós temos algumas definições que como nós poderemos ter essa intimidade com o Espírito Santo. Conhecer quem é o Espírito Santo é a primeira necessidade de todos nós crentes, na palavra de Deus e no Evangelho de Cristo. O Espírito Santo, quando nós falamos dele, houve uma época entre o Velho e o Novo Testamento, Malaquias e Mateus, onde que Deus, na sua infinita graça, afastou o Espírito Santo da terra. Até tem em algumas Bíblias antigas, essa minha não tem, as 4 páginas em branco, que divide o Velho e o Novo Testamento, onde que nessas 4 páginas significava cada página 100 anos, então 400 anos, onde que Deus tirou o Espírito Santo da terra e levou para junto dele. Não porque Deus era mau, mas naquela época os homens eram tão maus, tão perversos, que Deus decidiu tirar o Espírito Santo. Porque nós podemos pecar contra o Filho, nós podemos pecar contra o Pai, mas contra o Espírito Santo, isso não há como nós fazermos. Porque Deus, ele vai realmente sobre aquele que pecar sobre o Espírito Santo. Então, quando Deus faz isso, retira o Espírito Santo, homens se levantam na terra, em união, para criar o quê? Uma torre muito alta, onde que essa torre, ela seria tão alta, que se Deus mandasse novamente um dilúvio, eles pensaram, que poderiam escapar. Então, na mentalidade humana, vamos criar uma torre tão alta, que se Deus mandar novamente um dilúvio, nós estaremos salvos. E Nimrod, aquele que era o caçador, juntamente com aquele povo se reuniram. E eles falavam uma só língua. O mundo inteiro somente falava uma língua. E eles conseguiam entre eles articular tudo isso para que eles pudessem fazer essa grande construção. E Deus lá do céu, olhando essas coisas, o que estava acontecendo, falou, opa. E Deus se ira contra aquele povo. E fala, desçamos lá e confundamos a língua desse povo, para que eles não consigam arquitetar isso que eles estão pensando em fazer. E quando desce aquele espírito, eles começam a falar em línguas diferentes uma das outras. E assim eles dispersam naquela ideia tremenda que eles tinham. Olha só, Deus, quando soprou o Espírito Santo sobre nós, lá no comecinho, onde quando ele criou o homem, e fez o homem ali do barro, criou o homem, e a partir dessa criação ele soprou o Espírito Santo sobre Adão. Nisso Deus fala conosco, agora você tem o barro, e agora você tem também o Espírito, e esse Espírito vai caminhar com você. Então realmente é uma luta que nós temos entre a carne e o Espírito, mas Deus disse para nós que nós seríamos mais que vencedores neles, e eu creio em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém até aqui? Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a natureza do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos conhecer um pouquinho mais do Espírito Santo de Deus que deixou aqui conosco, para que nós possamos entender. O Espírito Santo, ele é eterno. Glória a Deus. Ele é
Ele vai ser e Ele para sempre será. Nós passaremos, nossa geração passará, já veio de lá e ainda continuará. Isso não tem realmente como a gente fazer nada. Nós temos que atentar a isso. Onisciente, o Espírito Santo sabe todas as coisas. Ali eu penso, quando eu li e meditei nessa palavra, quando ele estava dentro do barco, né, para não falar o nome errado, ele estava dentro do barco e ele queria fugir de Deus. E a única forma que ele achou de fugir de Deus era entrar no barco e fugir. E quando ele estava lá no meio do mar e o mar se agitou, todos estavam apavorados. E aí quando ele teve o discernimento de falar, ele teve coragem de chegar e falar assim, ó, tá essa tempestade porque eu tô aqui dentro. Se vocês me jogar para fora, o mar vai se acalmar. Eu que tô errado aqui, vocês estão todo mundo certo. Aí jogaram ele ao mar. E Deus foi tão misericordioso. Se os irmãos for lembrando o nome, dá um grito aí. O Deus foi tão misericordioso que mandou uma baleia para que ele entrasse dentro da baleia, olha só, dentro da baleia e levasse ele para um lugar seguro. Aleluia. Deus é maravilhoso. Não tem como nós fugirmos da presença de Deus, por mais até que nós tentamos. Aí há pessoas que tentam, de alguma forma, ou procurar outras denominações, outras religiões, fazer coisas diferentes, mas o Espírito Santo, Ele estará contigo aonde quer que você andar. Ele até pode afastar de você, mas Ele vai estar lá cuidando de você a cada dia. Amém? Onisciente, onipotente, onipresente, santo, com poder forte, declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Bom, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Teu bondoso Espírito me guia pela terra. Amém? O Espírito Santo, lá em Gênesis 1, assim no princípio, o Espírito, diz a palavra que o Espírito, a terra não tinha forma, e o Espírito Santo, ele se movia sobre as águas. Eu falei, eita glória, né? Não tinha vida, mas o Espírito Santo, ele se movia. Nós servimos a um Espírito que está em movimento, ele não está parado. Glória a Deus. O nosso Espírito Santo, ele se move. E nesse movimento ele tenta procurar alguém. Ele está sempre à procura de alguém, olha. Então quando você crê que você serve a um Deus poderoso, que deixou um Espírito Santo, é um Espírito Santo de movimento. É algo que está se movendo ao nosso favor. E muitas vezes quando a gente pensa que ele não está se movendo, o Espírito Santo vem e sopra nos nossos ouvidos. Aquele bom e suave Espírito Santo de Deus. As características do fruto do Espírito Santo: amor forte, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Glória a Deus. Como eu disse no começo, cada um de nós temos uma debilidade. Se nós entregarmos para Deus essas debilidades que nós temos, Deus ele vai trabalhar. E Deus ele é bondoso para fazer infinitamente mais sobre nossas debilidades. E cada vez mais que nós vemos crescendo na igreja, crescendo em conhecimento, às vezes nós pensamos que isso vai diminuir. Isso vai diminuir. Mas às vezes aumenta. Mas não é porque Deus ele está nos confrontando, não. Mas Ele está nos ensinando. Como que nós podemos aprender sem passar pelaquela situação? Até muitos de nós, como pai, mãe, nós queremos sempre proteger os nossos filhos. Por quê? Nós achamos que ele não passando aquilo vai ser bom. Mas não é.
muitas das vezes eles precisam ter aquela experiência que nós erramos e nós não vamos conseguir ensinar para eles que se eles fizerem daquela forma, eles vão quebrar a cara. Nós vamos ter que deixar eles passar para que eles venham aprender. Da mesma forma que o Espírito Santo trabalha conosco. E às vezes eu penso, na minha pequena sabedoria que eu tenho, eu falo, quando eu vou fazer uma coisa em prol de Deus, aí começa a dar tudo errado. Mas eu venho no meu coração e falo, glória a Deus, porque se está acontecendo isso é porque é bênção. Porque se fosse tudo fácil, olha, o que ia valer a pena? Aí, como eu estava dizendo naquela passagem onde que Deus afasta o seu Espírito Santo da terra, é um pensamento meu. Jesus vai ao encontro do Pai e diz ao Pai, Pai, não vamos abandonar o homem. Já se passa 400 anos sem a presença de Deus. O Senhor já tentou, mas deixa eu tentar. Me manda lá. Deixa eu ir lá, sentir o que eles sentem. Eu creio que Jesus disse a Deus assim, você sabe, você já viu aquelas crianças que passam fome? Você já sentiu fome? Ou aqueles que não têm o que vestir, passando frio, você já sentiu isso? Ou aquele amargurado, depressivo, que até está querendo se matar? Nós sentimos isso? Nós nunca sentimos isso. Aprove a Deus mandar o seu Filho à terra, para que pudesse estar conosco e sentir as mesmas coisas que nós sentíamos. Passar necessidade, fome de um pão. E Deus manda seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça mais, mas sim tenha a vida eterna. Que nós cremos que Ele nos dará, em nome do Senhor Jesus. Por mais que muitas das vezes nós venhamos e sentimos tão fraco, tão fraco, e Deus nos revigora através dos nossos irmãos, através de uma palavra, e Ele nos dá mais um dia de força, de fé, para que nós possamos vencer. E a fé, ela move montanha. Se nós realmente exercitarmos essa nossa fé em nosso Jesus Cristo, nada vai nos vencer. Nada vai poder nos abalar. Por mais que a dificuldade, ela vai vir. Nós não podemos pregar que a dificuldade, para quem anda nos caminhos do Senhor, ela não existe. Às vezes eu até falo para meus colegas lá do mundo, falo, rapaz, ser crente não é para qualquer um não, rapaz. Ser crente não é para qualquer um. A prova vem, mas nós somos vencedores. Eu creio. E Deus manda seu Filho, e Ele é crucificado numa cruz. Quando Ele sobe ao céu mais uma vez, Ele vem e retorna. E Ele diz para aqueles que estão com Ele, agora eu vou, mas aqui ficará contigo o Espírito Santo de Deus, aquele que é poderoso. E aqueles discípulos ainda não sabiam muito bem como que era isso, porque os discípulos de João, eles jejuavam. E os discípulos de Jesus, eles não jejuavam ainda. Porque para Jesus Cristo, eles ainda estavam com Deus. E não tinha essa necessidade de jejuar, porque ele andava com Deus. Jesus encarnado como o próprio Deus. E quando Jesus sobe, e eles começam a jejuar, e orar, e buscar, até a sombra deles curava, aleluia. Por onde eles passavam, não precisava mais nem tocar, eles passavam e a sombra ia curando, aleluia. Isso aconteceu lá, e pode acontecer hoje conosco da mesma maneira. Hoje, muitas das vezes, nós pensamos e lemos e pensamos que isso talvez até uma ficção científica, né? Alguma coisa que está muito além do que aquilo que nós podemos fazer. Eles tinham os mesmos problemas que nós,
pescadores que não pescavam, não tinha peixe. Jesus fala, lança sua rede. E ele diz, mas como eu vou lançar minha rede? Já lancei a noite inteira. Eu creio que ele saiu como os pescadores saem, no entardecer, passa a noite inteira pescando. Não sei se algum dos irmãos já pescou de barco aqui, mas é terrível. Você está lá naquele barco mexendo, balançando, e você está lá em cima, a noite inteira pescando. Não pega um peixe. Mas pela sua palavra, eu lançarei as minhas redes. E quando eles lançam as redes, aleluia, quando eles lançam a rede, eles tentam puxar. Eu acho que ele até pensou em garranchou, porque não pode ser um peso tão grande assim. E eles começam a puxar aquelas redes, já não cabe num barco. Tem que chamar o outro barco. Tem que chamar o outro barco para carregar aquela quantidade de peixe. Num local que não tem peixe. Porque quem pesca sabe que ali nas pedras não vai pescar peixe grande. Mas Jesus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais com seu Espírito Santo. Glória a Deus, soberano Deus de Israel. E o Espírito Santo de Deus, pelo conhecimento do estudo que a gente está ministrando nesses 7 dias, eu creio que ele não fez acepção de pessoas. E hoje, meditando nessa palavra, algum tempo atrás, minha mãe tinha me dito assim, que meu irmão, ele sofreu algumas coisas indo na igreja. Até uma delas foi que nós morávamos bem na frente de uma igreja. E meu irmão, ele sonhava em tocar, queria tocar instrumento. Aí ele começou a frequentar aquela igreja. Aí no certo dia que ele foi uma vez, foi 2, aí o irmão foi nele e falou assim, olha, mas você não pode. Ah, mas como assim não? Você não pode participar. Isso criou uma ferida nele. Aí eu fiquei pensando, mas algum dia o Espírito Santo fez acepção de pessoas em algum lugar? Eu falei, eu tenho que buscar na palavra para saber, né? Vou ler aqui um trechinho. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separavam, pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Pessoas que às vezes nunca dizimaram. Pessoas que às vezes tinham roubado e nunca tinham devolvido o que roubaram. E mesmo assim eles ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Ele simplesmente vê aquele que está aberto para receber. Se você está aberto para receber, meu irmão, ele está dentro de você. E como um beija-flor, ele procura uma flor aberta para que ele venha se alimentar, o Espírito Santo também, ele não vai em flor fechada. E muitas das vezes nós estamos em um local que é santo e poderoso, mas estamos fechados para a presença de Deus. Oh, aleluia. E quando nós se abrimos para essa presença, ele vem nos encher de uma forma sobrenatural. E quem era frio agora é quente. Quem antes não falava, agora grita e fala. Como um som aqui, ó. Como um som de línguas estranhas. E uns falam em línguas, outros interpretam aquelas línguas. E uns com dons espirituais, e um com dom de revelação, cura. Oh, aleluia. Que Deus venha derramar sobre a nossa igreja dons, talentos, prodígios e maravilhas no nome do Senhor Jesus. E antes aqueles que eram frios, agora vão ser
quentes, para que o nome dele seja glorificado. Um amigo meu do trabalho, ele estava passando uma dificuldade muito grande com o menininho dele. O menino dele pegou uma doença no pulmão e estava muito mal no hospital. E o menininho de 1 ano e 3 meses, fraquinho já, e ele veio pedir oração. Falou: irmão, eu preciso de oração. Você possa orar pelo meu filho, porque eu e minha mulher estamos bem abalados. Eu falei: não, meu irmão, com certeza eu vou colocar lá. Nós temos um grupo de oração na minha igreja, eu vou colocar lá seu nome, o nome do seu filho, para que nós possamos orar por ele. Só que lembre-se de uma coisa: quando você ganhar a vitória, quando você ganhar essa bênção, você vai lá. Você vai lá contar? Ele falou: vou. Você vai lá com a sua esposa? Vou. Eu falei: amém, meu irmão. Porque é uma forma também de nós plantarmos no coração daquela pessoa que o Espírito Santo, ele precisa de um aconchego. Ele não é uma coisa vazia, ele se move e ele procura o quê? Alguém. Ele não é o Espírito Santo que está afastado, ele é um Espírito Santo que quer andar junto com você. Ele quer intimidade com você. Ele não quer você só na hora que você está precisando. Ele quer naquela hora boa também, agradável, onde você está compartilhando um momento com a sua família, onde você está comendo com seus filhos. Ele também quer estar no meio, ele quer estar contigo também nesses momentos. Por isso que nós temos que colocar no coração desses irmãos: olha, assim, nós vamos orar, Deus vai curar. Você vai lá dar o testemunho. O testemunho não é para você, é para edificar o nome daquele que curou, daquele que tudo pode. Ele pode fazer mais do que qualquer médico, porque ele é o médico dos médicos. E quando o médico fala que não é possível, aí é que ele gosta. Quando o médico fala que já não tem mais solução, é aí que ele quer. Quando alguém fala assim: ó, você já não tem mais jeito, você é o que você for. Mas quando alguém chega e fala: você não tem mais jeito, e Deus pega ele e levanta ele e fala: você é meu escolhido, porque Deus confunde os sábios. É dessa forma que ele faz. Às vezes até eu peço para meu Deus, eu não quero saber tanto para que eu venha perder a fé, mas também eu não quero saber tão pouco que eu não consiga ter uma palavra para alguém, para um irmão. E eu já fui desafiado tantas vezes, mas eu tirava o freio, eu puxava o freio de mão, né? Ao invés de soltar o freio de mão, eu puxava o freio de mão. Porque Deus vai plantando nas nossas vidas, Deus vai fazendo conforme nós vamos crescendo. Cada um tem um dom, tem um talento. Por mais que às vezes nós pensamos que é escondido. Muitas vezes eu estava trabalhando, eu achava que era um sofrimento para mim, aquele trabalho que eu estava exercendo. E quando eu estava fazendo aquele trabalho, pessoas vinham e falavam no meu ouvido: ah, isso aí não vale a pena, isso aí não vai dar certo, isso aí não funciona. Você, às vezes até falava: você não merece isso. Falava. Aí quando eu estava lá, trabalhando, Deus trabalhava no meu coração: estou te preparando. Isso é um preparo. Isso agora é momentâneo, porque eu estou te preparando. Se você não passar por isso, lá na frente, como que eu vou te usar? Como eu vou te usar se você não está preparado para ser usado? Porque um vaso ele tem que estar cheio para ser usado. Um vaso vazio não vai derramar o azeite, mas um vaso cheio do Espírito Santo ele vai derramar. Então a luta ela é grande, mas creia que Deus tem um propósito para essas coisas que estão acontecendo. Deus não faz nada errado, por mais que a gente pense até que é loucura. Quando eu me converti, teve uma noite que era uma noite muito especial, onde que a Juliana, ela tinha um ministério de dança, era bastante jovens, e eles estavam preparando há bastante tempo
aquele encontro. Aí numa tardezinha, um dia anterior a esse evento, eu recebi uma notícia pelo telefone que meu pai tinha vindo a óbito. Aí eu me desesperei, gritei, chorei. Depois eu levantei minha cabeça. Falei, oh meu Deus, eu não vou conseguir ir lá ver, eu estava muito longe. Para mim chegar até no dia ia passar muito tempo, já ia chegar, já ia ter acontecido, e eu não ia conseguir ver ele. No outro dia, veio na minha cabeça 1001 coisa, menos estar dentro da igreja. Aí eu falei, eu vou esconder da minha mulher, porque aí ela não vai se preocupar, que eu não tinha muito o que fazer. Mas aí a tristeza era tão grande que não tinha como esconder, né? É uma coisa que você não consegue esconder. Aí, quando ela ficou sabendo, ela falou, não, tá tudo bem, você não precisa participar. Falei, não, fica tranquila. E eu estava lá. Aí muitos olhavam para mim e falavam assim, glória a Deus pela sua vida. Nós temos que decidir. E a partir dessa decisão, Deus vem com bálsamo sobre as nossas vidas. E aquele que antes poderia sofrer tanto, começa a ter o alívio do Espírito Santo. Porque Ele sabe até quando nós podemos chegar, até quando nós podemos suportar. Ele sabe as nossas limitações. Ele anda conosco a cada dia. Ele sabe os nossos maiores defeitos. E Ele nos ama de uma forma sobrenatural. Assim como diz a palavra, Ele tem um amor maior do que o amor de mãe. É um amor que nós não iremos entender. Porque quem é capaz de entregar um filho para os ladrões, matar ele, pendurar ele, é um amor sobrenatural, que nos desafia a cada dia a entender sobre o Espírito Santo. E essas ministrações que vão ser ministradas é maravilhoso, para que nós venhamos a cada terça-feira, quem participa na sede, quarta-feira para quem participa aqui no núcleo, vir aprender mais sobre o nosso querido, presente Espírito Santo. E quando a gente fala isso, o corpo até arrepia, porque é uma coisa sobrenatural. E quando nós temos esse primeiro amor do Espírito Santo, que se nós formos esfriando, nós vamos perder ele, nós clamamos ao Espírito, falamos, eu não quero perder o primeiro amor não. Eu quero andar com aquele primeiro amor como da primeira vez que eu descobri. E Ele nos alegra, e Ele nos dá aquela coisa tão gostosa que você não consegue explicar para as pessoas. A palavra diz que nós iremos falar, por mais que nós não sabemos para aqueles que não conhecem. A gente fica duvidando, porque fala, como que eu vou falar? Esse gozo, essa alegria que eu sinto que é tão grande, que só o Espírito dá. Quando o Espírito ele toca na gente, às vezes até momentâneo, naquela alegria, nós sentimos aquela alegria tão grande de falar, oh meu Deus, que eu sinta isso sempre. Só que nos nossos erros, muitas das vezes ele é obrigado a se separar de nós, não que ele queira, mas ele não compactua com o pecado, ele não compactua com as coisas erradas, e o inimigo vem através de setas nos afastando da presença do Espírito Santo, porque ele sabe que se ele te afastar da presença, você começa a esfriar. E um carvão, quando afasta da brasa, meu irmão, ele apaga muito rápido. E para ele voltar a se acender, oh aleluia, não é fácil.
Mas quando nós colocamos ele de volta no braseiro, ele começa devagarinho a se esquentar. E ele vai se esquentando. E de repente ele está como uma brasa viva novamente. E ele começa a arder em fogo. Glória a Deus. Aleluia. Em Jeremias 17, ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus, ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Ele anseia na nossa presença. Não foi à toa que ele entregou o seu filho para que nós venhamos a ser salvos pela sua bondade. Se o ministério de louvor quiser já ir se colocando, fique à vontade. E ele anseia que nós possamos estar com ele a cada dia. E assim como foi ministrado aqui, Atos 2, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, assim como nós estamos aqui hoje. Nós poderíamos estar em qualquer lugar. Nós poderíamos estar no aconchego do nosso lar, com a nossa família. Nós poderíamos estar fazendo tantas coisas, nós decidimos estar aqui. Assim como eles decidiram estar lá aquela noite. Para eles também não foi fácil. E assim, de repente veio do céu um som, como de um vento forte, e encheu toda a casa que estavam assentados. O Espírito Santo desceu naquele lugar. E ele bradou ali com línguas estranhas. Oh, aleluia! Que nós sejamos batizados pelo Espírito Santo. E que Deus venha se manifestar no nosso meio, no nome do Senhor Jesus. E que nossa congregação, ela seja viva. Oh, aleluia. E que esse vento venha a soprar na nossa igreja, no nosso lar, no nosso trabalho, no trânsito, aonde quer que nós plantarmos a planta dos nossos pés, esse vento soprará. Aleluia. No nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Deus, por mais uma vez, ó Pai, o Senhor tem estado conosco, ó Pai. Eu te glorifico e te exalto o seu santo, santo, santo nome, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Nós estamos Quem pudesse aqui, colocar de pé, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Glória a Enche Deus, aleluia. este lugar. Meu Entregue a Ele desejo é sentir toda a teu sua poder, dificuldade. teu Entregue no altar do poder. Senhor. Toda enfermidade ela vai ser curada no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Oh, aleluia. Seja enfermidade Nós espiritual, estamos física, aqui, mental. tão sedentos de ti. Eu declaro, Vem, ó Deus, pelo nome do Senhor vem, ó Jesus, Deus. a sua casa Enche será curada este no lugar. nome do Meu Senhor Jesus. desejo é Só quem sentir recebe dá teu glória a poder, Deus. Aleluia. teu poder. Clama porque Ele é Então todo vem poderoso. me incendiar. Glória a Deus, Senhor Meu Jesus. coração é o teu altar. Quero ouvir o Oh, Deus, som obrigado. do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu
Teremos depois um breve momento de Tadel, preciso compartilhar algo com a igreja. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus é suficientemente poderoso, né, para continuar nos protegendo, nos guiando em direção a Jesus, em direção a Deus. Amém? Que o amor do Pai, que a graça do Filho e as doces consolações do Espírito de Deus estejam e sejam com a igreja do Senhor até que Jesus volte, e a igreja diz amém. Glória a Deus.